e Redentor meu. Amém. Amém, Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do verso 17, nós temos a seguinte escritura. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Meus amados, quando nós ouvimos falar ou quando falamos de idolatria, geralmente a gente pensa esse ser um assunto muito distante da gente. Quando a gente fala de idolatria, a gente pensa que esse é um assunto de pagão, a gente pensa que isso é coisa de ímpio, a gente pensa que isso é coisa de quem não conhece a palavra de Deus, de quem não tem relacionamento com Deus. Mas, quando a gente lê os 10 mandamentos, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, os 10 mandamentos, eles não foram entregues a um povo pagão. Os 10 mandamentos, eles foram entregues ao povo de Deus. E Deus começa dizendo exatamente assim: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagens. E Deus alerta isso logo nos primeiros mandamentos, porque certamente nós temos essa tendência de colocar algo no lugar de Deus. Nós temos essa tendência dentro de nós de erguer no nosso coração certos pedestais e levantar em nós mesmos os nossos ídolos. Idolatria é tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus na vida da gente. E quanto a isso, o Senhor Jesus, ele foi bem claro lá no Sermão da Montanha. Jesus declara categoricamente que ninguém pode servir a dois senhores, que nós não podemos servir a Deus e a riqueza. E em outra versão ele diz: vocês não podem servir a Deus e a Mamon. E certamente em nossos dias, o dinheiro ele tem sido o ídolo que tem arrastado o maior número de seguidores no mundo inteiro. As pessoas matam e morrem por dinheiro. As pessoas fecham e quebram acordos por dinheiro. As pessoas literalmente têm vendido os seus valores, os seus princípios têm sido jogados na lata do lixo. As pessoas hoje em dia parecem que sabem colocar preço em tudo, mas não têm aprendido o valor de absolutamente nada. Essa história que a gente acabou de ler, ela está descrita nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. E quando a gente junta esses 3 relatos, desses 3 evangelhos, dessa mesma história, a gente pode ter uma visão mais completa do que se passou nesse instante. Em Mateus, nos é dito que esse homem era um jovem, alguém que tinha a vida toda pela frente, tinha a oportunidade de olhar para o futuro. Ele tinha saúde, vigor, era um jovem que tinha força, sonhos, projetos, planos futuros. Era alguém que tinha esperança no amanhã,
Já Lucas nos diz que ele era riquíssimo. Certamente possuía tudo que esse mundo poderia oferecer: bens, conforto, luxo. Era alguém dono de muitas propriedades. Mesmo jovem, já era rico. Certamente alguém muito inteligente, dinâmico. Lucas também nos diz que ele era alguém de uma posição social elevada, possuía status, tinha fama, certamente alguém influente no seu meio, alguém que tinha reputação, prestígio. Ele também possuía muitas virtudes, pois o texto nos dá a entender que era alguém que se julgava com uma moral muito elevada. Quem sabe esse jovem aqui olhava-se diante do espelho e ele dava nota máxima a si mesmo. Se considerava alguém muito bom, alguém que tinha um padrão de conduta muito elevado, alguém que era um modelo. Mas apesar de toda a sua riqueza, apesar de todos esses predicados, virtudes, juventude, esse jovem era alguém que se tinha falta de uma coisa. Na verdade, ele tinha tudo, mas faltava uma coisa. Então ele tinha quase tudo. Em primeiro lugar, ele era esse homem que tinha quase tudo. Ele sentia que faltava alguma coisa, ele sentia desejo por algo que ele ainda não possuía, e esse desejo era pela vida eterna. Esse jovem chega até Jesus, fazendo a Jesus uma pergunta: mestre, bom mestre, o que é que eu faço? O que farei para herdar a vida eterna? De alguma maneira, apesar de ter tudo na vida, de poder usufruir de muita coisa, gozar do seu status, da sua proeminência, da sua posição social elevada, esse jovem sentia falta de uma coisa. É como se um vazio existencial tomasse conta da vida dele, até o ponto dele ter vontade de correr para Jesus. Ele sentia falta de algo que tudo aquilo que ele possuía não preenchia. E de fato, queridos, a gente pode ganhar muita coisa nessa vida, a gente pode possuir bens, a gente pode ter tudo o que esse jovem aqui possuía, mas nada que esse mundo tenha, nada que esse mundo ofereça vai poder preencher o vazio dos nossos corações. Você pode passar a sua vida inteira tentando, mas nunca vai conseguir, porque isso que esse jovem está buscando, só que se consegue na presença de Jesus. E ele pergunta: bom mestre, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Esse desejo por viver uma vida eterna com Jesus tomava conta dele, apesar dele já ter tudo. E eu queria dizer para você nessa manhã que não há absolutamente nada que eu possa fazer para conseguir a vida eterna. Não há valor, não há quantia monetária para que eu possa pagar, não há atos que eu possa realizar nessa vida em troca da minha salvação, em troca de obter uma vida eterna com Deus. Não há algo que eu possa oferecer a Deus em troca disso, porque vida eterna é graça, vida eterna é presente de Deus, é dom de Deus, e não pode ser comprado, não pode ser conseguido através de esforços humanos. Você já parou para observar que todas as religiões do mundo ensinam que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo? No passado, pagava-se por uma bula papal, se recebia um pedaço de papel e com aquilo achava-se que estava salvo. Pessoas lá no Oriente, por exemplo, que querem obter salvação,
Muitas delas se deitam numa cama de pregos debaixo de um sol escaldante. Outros fazem caminhadas longas de joelhos. Aqui no Brasil parece que muita gente tem entrado aí nessas romarias, tem subido escadas de joelhos de determinadas igrejas, fazendo penitências, andando determinados quilômetros até de joelhos, ainda tentando obter salvação por boas obras, como se Deus, no dia do juízo final, fosse colocar numa balança obras boas e obras más, e aqui pesasse mais, seria o resultado da sua vida eterna. Querido, salvação é algo que muita gente tem buscado, mas as pessoas hoje em dia estão cada vez mais enganadas sobre a maneira de conseguir, pois nenhuma obra, nenhum valor, nenhum ato pode pagar o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Uma coisa faltava nascer de novo. Uma coisa faltava para esse jovem, faltava conversão. Uma coisa faltava na vida desse jovem, faltava abandonar os ídolos. Faltava buscar Deus em primeiro lugar. Faltava tirar a máscara. Faltava sair dos personagens. Faltava abandonar as coisas dessa vida para buscar unicamente a Deus. E Jesus sabia de tudo isso que faltava na vida dele. Aí sim, nascendo de novo, se convertendo, buscando ter uma vida pautada no Evangelho, colocando Deus em primeiro lugar, aí sim, o vazio do coração de todo homem vai ser preenchido. Aí sim, o vazio de todo homem vai poder ser preenchido de algo que nada desse mundo possa preencher, de nada que o dinheiro desse mundo possa comprar, porque simplesmente não existe valor a ser pago. Tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Em segundo lugar, esse jovem era um homem enganado a respeito dele mesmo. Olha o que Jesus responde para ele. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, você não vai defraudar ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então ele respondeu, mestre, isso tudo eu tenho feito, desde a minha juventude. Jesus está falando aqui para ele a lei. Jesus está resumindo aqui para ele a lei, para que ele, vendo a lei, ele tomasse consciência de quem ele era. Para que ele, olhando para a lei, ele tomasse consciência da pessoa que de fato ele era. Porque na verdade, queridos, nenhum de nós consegue cumprir toda a lei. Nenhum de nós vai cumprir todos os mandamentos. A lei serve para que eu, olhando para ela, eu me sinta incapaz de adorar a Deus de todo o nosso coração, de todo o meu coração. Ou é isso que a gente não fala aqui todo culto? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A gente fala isso aqui todo domingo, amém? Mas é quando isso nos é dito que a gente entende que a gente não consegue amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o meu entendimento. E é por isso que logo em seguida eu confesso todo o obstáculo que está entre mim e Deus, que faz eu não amar a Ele de toda a alma, de todo o coração e de todo o entendimento. Amém? Eu entrego a Ele todo o obstáculo. A lei serve para isso, para denunciar aquilo que eu sou. Pecador, falho, alguém distante de Deus. Eu não consigo cumprir tudo. Esse jovem pensou que apenas
através das suas virtudes externas, ele poderia agradar a Deus. Com o nosso comportamento externo, a gente pode enganar, queridos, muita gente. A gente engana a esposa ou o marido, a gente engana os filhos, a gente engana o pastor, mas a Deus ninguém engana, porque Deus nos conhece por dentro. Amém? Deus te conhece por dentro, no mais íntimo do seu ser. Ele nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe o seu deitar e o seu levantar. Esse jovem não amava a Deus sobre todas as coisas e nem ao seu próximo como a si mesmo. Ele amava o seu dinheiro, ele amava aquilo que ele possuía, ele amava a sua posição, ele amava o seu status. A lei é como um espelho, sabe? E quando eu me coloco diante desse espelho chamado lei, eu posso enxergar em mim todas as minhas falhas, todas as minhas manchas, a minha sujeira, o meu pecado. A lei denuncia o meu pecado, mas a lei não remove as manchas. A lei não remove a sujeira. A lei só mostra. Porque o que te faz limpo de verdade é o sangue de Jesus. Só quando a gente for lavado nesse sangue, aí sim seremos limpos. Só quando a gente for lavado no sangue de Jesus, nós podemos resplandecer a luz de Cristo de uma maneira limpa, clara, para que todas as pessoas vejam esse brilho que há em você, não seu, mas o de Jesus através de você. Mas ouvindo isso, ouvindo que ele guardava toda a lei desde a sua juventude, Jesus dá uma resposta a ele: amém, então você faz isso? Então vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. É como se Jesus lançasse a esse jovem aqui um desafio de abandonar a sua idolatria, um desafio de abandonar as suas riquezas, os seus status, as suas predicações. Jesus estava desafiando esse jovem a renunciar tudo aquilo que ele idolatrava, tudo aquilo que ele tinha, como sendo algo para obter uma salvação. Muitos até hoje, queridos, querem seguir Jesus. Tem gente que até tem vontade sim de estar com Jesus, mas não querem abrir mão de absolutamente nada para estar com Jesus. Não querem abrir mão do seu apego ao dinheiro, não querem abrir mão do seu trabalho, não querem abrir mão dos seus amigos. E eu não estou dizendo aqui para você largar o seu emprego, eu não estou dizendo aqui para você não ter amigo, você está entendendo o que eu estou dizendo. Mas parece que tudo é prioridade, menos Jesus. As pessoas até desejam conhecer esse evangelho, mas querem continuar vivendo a vida do mesmo jeito, querem continuar vivendo a vida com os mesmos ídolos, com os mesmos costumes, fazendo as mesmas coisas, vivendo as mesmas práticas. E o texto nos diz que quando Jesus diz isso, esse jovem se entristece. E ele se retira da presença de Jesus triste, porque ele possuía muita coisa e ele não queria se desfazer de nada do que ele tinha. Sabe qual é a verdade? A verdade é que ele ouviu de Jesus aquilo que ele não queria ouvir. Ele ouviu de Jesus aquilo que ele não queria escutar de Jesus. Sabe, amados, às vezes, quando a resposta que a gente quer ouvir de Jesus é diferente da resposta que a gente até já tinha concebido na mente, é diferente daquela resposta que a gente já tinha pensado, quando aquilo que a gente quer ouvir de Jesus é algo totalmente distante daquilo que a gente já tinha imaginado, a gente se decepciona.
A gente se decepciona e fica triste, e se afasta, e sai da presença. Às vezes, quando a gente não escuta aquilo que a gente gostaria de ouvir, a gente fica assim também, triste. E se decepciona, muitas vezes, com o líder do ministério, porque o líder do ministério disse algo que eu não queria ouvir. A gente se decepciona com o pastor, porque o pastor disse algo que eu não queria ouvir. A gente se decepciona com a igreja, porque de repente a igreja está fazendo algo que eu não concordo e não era aquilo que eu queria ver a igreja fazendo. A gente se decepciona até com Deus, porque a gente ouve de Deus aquilo que a gente não queria ouvir. Quantas pessoas hoje não estão assim? Caminhando para longe da igreja, de Jesus, saindo da presença, porque se magoaram com uma palavra que não gostariam de ouvir. Estão todos assim decepcionados porque na verdade elas não queriam abrir mão das suas opiniões, dos seus desejos, das suas ideias, dos seus conceitos, porque não queriam abrir mão dos seus ídolos, porque não têm coragem de sequer abrir mão de coisa alguma para se dobrar àquilo que Jesus tem para a vida de cada um de nós. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Evangelho é renúncia. É renunciar a tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, para viver única e exclusivamente para aquilo que Deus tem para nós. Evangelho é negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Isso se você estiver disposto a renunciar. Isso se você não ficar chateado porque não ouviu aquilo que você queria ouvir. Porque você não ouviu aquela palavra que inflou o seu ego, que massageou o seu ego. Aquela palavra bonitinha e linda. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele só vai ser salvador de quem ele for Senhor. E todo mundo quer o Jesus salvador. Aquele que me salva das minhas lutas, aquele que me salva dos meus problemas, aquele que me salva das minhas dificuldades. Mas o Senhor da minha vida sou eu. O Senhor da minha vida sou eu. Enquanto que Jesus está sendo só um trampolim para que eu pule nele e obtenha aquilo que eu quero. Está na hora da gente desapegar dessas coisas. Renunciar àquilo que você tem e que você considera por mais importante. Porque o mais importante na sua vida tem que ser Jesus. Esse jovem, eu acho, que ele foi o único que foi até Jesus, que buscou Jesus, que se ajoelhou diante de Jesus e que não foi mudado por Jesus. Isso pode acontecer? Pode, está aqui na Bíblia. Esse jovem é o único que parece ter ido a Jesus e saiu pior do que ele foi. Tudo porque não conseguiu abandonar a sua idolatria. Tudo porque não conseguiu abrir mão das suas ideias. Tudo porque não conseguiu abrir mão das suas coisas, das suas opiniões, dos seus conceitos. Esse jovem, por amor ao dinheiro, ele perdeu a maior de todas as riquezas que alguém pode conseguir na vida. Ele perdeu a eternidade na presença de Deus. Se agarrou o seu dinheiro e certamente morreu agarrado com ele.
sem levar absolutamente nada. Mesmo até com tantas qualidades, sendo considerado por muitos uma ótima pessoa, esse jovem não amou a Deus de todo o seu coração. Queridos, existe uma riqueza maior do que todos os bens dessa terra. Existe uma riqueza maior do que tudo aquilo que você já viu ou pensou. Existe algo que Deus tem preparado para todos aqueles que conseguem renunciar às coisas dessa vida, que conseguem amar a Ele de todo o seu coração, que conseguem desapegar das coisas dessa vida para amar a um só. Dinheiro nunca foi problema. Aliás, é solução para muita coisa. O dinheiro é bom, mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É quando ele se torna o Senhor das nossas vidas que tudo desanda. É quando tudo aquilo que eu possuo passa a me possuir. É quando eu sou possuído por tudo aquilo que tenho. O problema é fazer dele um ídolo. O problema é eles nos possuir. Já disse alguém que o dinheiro compra a casa, mas não te dá um lar. Que o dinheiro compra o remédio, mas não te dá a saúde. Que o dinheiro compra a cama, mas não te dá um sono tranquilo. Compra até um crucifixo de ouro para você colocar no peito, mas não te dá a fé. Compra a escola, a faculdade, mas não te dá sabedoria. Precisamos de fato saber o que tem preço e saber separar daquilo que tem valor. E a gente tem confundido muito isso. As pessoas têm confundido o que tem preço e o que tem valor. E a gente precisa cada vez mais ser rico daquilo que o dinheiro não compra. Ser rico daquilo que valor monetário nenhum possa pagar. O texto ainda nos diz que Jesus fixou os olhos nele e o amou. Ele foi amado por Jesus e desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Amados, o amor de Jesus, ele está sendo direcionado a você todos os dias, inclusive agora. O olhar de Jesus, ele está sobre a sua vida todos os dias, inclusive agora. A pergunta que eu faço é aquela mesma pergunta que Jesus fez a Pedro e que Dom Fred, nosso bispo, pregou aqui na semana retrasada. Jesus está olhando para você e perguntando: tu me amas? Jesus está olhando para você, te amando, assim como ele olhou para esse jovem aqui e o amou. Mas Jesus quer saber de você se existe algo em troca, se existe reciprocidade, se o amor que ele está derramando em você possa também ser devotado a ele. Será que a gente tem amado ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o entendimento? Será que a gente está disposto a amá-lo acima de todas as coisas? A nos desapegar de tudo aquilo que temos, mas que na verdade está nos possuindo, está tomando conta de nós, está nos afastando da presença. Tudo aquilo porque a gente não é capaz de se desapegar dessas coisas. E essa é a minha oração nessa manhã, para que você responda essa pergunta que Jesus faz a você, tendo Ele direcionado o amor dele a você, um amor incondicional.
Um amor sem reservas. Um amor que não precisa que você preencha nenhum requisito que quer, sequer. Jesus espera uma resposta de você, diante de todo esse amor que Ele tem derramado. E essa é a minha oração nessa manhã, e eu queria orar por você. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça, eleva o teu coração a Deus, porque o Senhor está perguntando a você nessa manhã: tu me amas? Jesus está colocando o seu olhar sobre você, amando você, e perguntando a você se você o ama assim como Ele te ama. E que a sua resposta nessa manhã possa ser positiva. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apesar dos meus defeitos, apesar das minhas lutas, apesar do meu apego às coisas desse mundo, eu te amo, Senhor. E eu quero viver uma vida diferente. Eu quero te colocar em primeiro lugar. Eu quero fazer um caminho contrário. Eu quero converter o meu caminho. Eu quero nascer de novo, Senhor. Eu quero que a minha vida seja mudada. Eu quero renunciar dia após dia, negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e te seguir, Senhor Deus. Amado Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dos teus filhos, Senhor Deus, que nessa manhã tem sido confrontado, Senhor, a te colocar em primeiro lugar. A tua palavra nos diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas elas vão chegar, elas vão ser acrescentadas em nós. Portanto, ó Pai, que cada vez mais possamos desapegar dessas coisas, de tudo aquilo que nos prende a essa terra, de tudo aquilo que nos prende a esse lugar, porque daqui não somos cidadãos do céu. É lá que queremos juntar tesouros, assim como tu ensinas, onde a traça e o ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. É lá, Senhor Deus, que queremos estar com a vida eterna diante de ti. Porque apesar de possuir muita coisa nessa vida, uma coisa nos falta a vida eterna na tua presença. E é para onde estamos caminhando, e é para onde estamos indo, para Jerusalém celeste, preparada para cada um de nós antes da fundação do mundo. É assim que te oramos, no nome que está acima de todo nome, no nome santo de Jesus. Amém.